Bom, estou aqui para mais uma análise. Dessa vez o vídeo é referente à sexta rodada do campeonato. Hoje foi rodada dupla, como eu falei para vocês no último vídeo. E eu acabei sendo derrotado na primeira partida contra o Vitor Firme de 13 horas. Nessa partida, o meu adversário foi o Márcio Jordão, que é estudante de física do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN. Inclusive foi lá que eu me formei em geologia e mineração. Eu tenho um técnico lá nessa profissão. O torneio o torneio terminou a primeira metade do torneio. É claro que o torneio tem 11 rodadas, a metade de 11 seria 5,5, mas como não existe meia partida, vamos fazer com uma consideração, né, 6 rodadas a primeira metade e 5 rodadas a segunda metade, que é o que falta. E o cansaço já começa a aparecer, pelo menos comigo. Eu já estou bastante cansado. E ainda faltam 5 rodadas. Ou seja, tenho que segurar aí mais 5 rodadas. Tá ralado. Eu tava com as peças brancas hoje. Dessa vez contra o Márcio. E eu optei por jogar C4. Eu saí do E4 porque eu não queria correr tantos riscos. Eu já tinha perdido mais cedo, não queria arriscar tanto. Então eu joguei C4 tentando ser agressivo, né, ativo de alguma forma, mas jogando mais posicional, mais tranquilo. E aí eu optei pelo C4. De vez em quando eu jogo cavalo F3 também, D4, raramente D4. Nunca tem um lance predileto aqui de abertura não. Ele respondeu F5, que é a defesa holandesa. Qual é a ideia da defesa holandesa? É atacar aqui na ala do rei. Mas o lance F5 é parecido com a siciliana. Geralmente na siciliana é 4 e aí C5. Para o que? Quando jogar D4, tomar esse peão. A defesa holandesa, ela tem uma ideia interessante. Geralmente é contra D4, né? Joga D4, F5. A ideia é semelhante à siciliana. Quando eu jogar E4 em algum momento, o peão toma. Então, a ideia é não deixar as brancas ficarem com centro de peão clássico aqui. É claro que eu joguei C4, né? Ele jogou F5, que existe também. Por quê? Porque as posições de C4, geralmente, elas vão para as posições de D4, ou seja, esses lances aqui são intercambíveis. Geralmente joga D4, vai jogar C4 em algum momento. E vice-versa, joga C4, vai tentar jogar D4 em algum momento. Então são posições que se transpõem uma para outra, C4 e D4. Eu joguei G3, já querendo colocar o meu bispo aqui na grande diagonal, onde ele faz uma pressão forte aqui para a ala da dama do negro. Ele jogou cavalo em F6, desenvolve uma peça para tentar rocar aqui. E já também tenta disputar aqui algumas casas centrais, como E4 e D5. Apesar do meu C4 já tá colocando uma pressão aqui em D5, mas no ponto E4 as negras começam a ter um controle aqui legal dessa casa E4. Eu joguei bispo G2, com a ideia que eu falei, botar o bispo. Ele jogou E6. A de E6 aqui já libera o bispo aqui para poder jogar também. Essa dama já pode fazer manobras aqui. Vamos supor que se esse cavalo sair de alguma forma, a dama já pode fazer aqui alguma coisa, já dar um espaço pro rei. Mas principalmente para tirar o bispo, né? Provavelmente o próximo lance das negras, bispo é 7. Já que se jogasse um G6 aqui, ó. Só para vocês perceberem aqui a ideia. Se G6 e colocar o bispo aqui, parece que as casas negras elas ficam meio fracas, né? Veja que os peões estão todos nas casas brancas e as casas negras ficam meio que buracos aqui, né? Então não é tão interessante esse G6. Até tem a variante, mas bispo E7 parece mais sólido. Então, depois de E6 eu joguei cavalo C3, com a ideia de continuar pressionando aqui essas casas. Veja que o bispo já pressiona, né?
Aí o cavalo também, o peão aqui, principalmente a casa D5. E aí ele seguiu. Ele não jogou o bispo E7 logo, jogou o cavalo em C6. Também é jogável, né? Veja que já tem aqui um domínio aqui, D4 e D5 também. Veja que eu domino principalmente E4 e D5. Mas D4 e E5, quem domina é as negras no momento. Eu joguei cavalo em H3. Talvez uma imprecisão, mas na hora eu pensei, poxa, eu coloquei o bispo em G2, se eu colocar o cavalo em F3, esse bispo já vai perder um pouco da atividade. Apesar de ser teórico o cavalo F3, mas eu achei que o cavalo em H3, ele podia ter casas interessantes, tanto em F4 como em G5 em algum momento. Por exemplo, se cavalo F4, a única maneira de expulsar esse cavalo é jogando ou G5 ou E5. E ambos meio que vão debilitar aqui a posição das negras. G5 já debilita o roque de cara, né? E o E5, veja que com E5, essa diagonal aqui já começa a ficar perigosa, né? Já que o rei vai rocar aqui na rocar pequeno, veja que essa diagonal já começa a ter aqui alguma atividade. Que foi existiu algumas ameaças táticas em relação a essa diagonal. Por isso que eu achei cavalo em H3. Eu achei na hora interessante, mas provavelmente não é bom. Tem lances melhores. Mas com a ideia de ir para F4 ou G5 em algum momento. Depois do cavalo H3 ele jogou o bispo E7. Seguiu o bispo E7 já preparando o roque. Eu roquei. Ele rocou. Ambos colocaram o rei em segurança. E aí eu joguei D4. Aquela ideia, né? C4 joga D4. Ou D4 joga C4. Eu joguei D4 já tentando explorar o ponto aqui de D5. Tentar aqui alguma atividade de abrir o jogo aqui para o meu bispo de casas brancas. Tentativa de casas negras também. Aqui ele jogou dama E8. A ideia de dama E8 é tentar levar a dama aqui já para o ataque na ala do rei. Via G6 ou via H5. Eu joguei cavalo em B5. Porque a dama saindo de D8 para E8 deixa esse ponto aqui vulnerável de C7. E aí ele tem que defender de alguma forma, porque tá perdendo o peão, né? Tá perdendo o peão e no caso, vamos supor que joga H6, que é um erro, né? Tomaria torre, cavalo em C7. Ameaça a dama e a torre, ou seja, é um duplo. Então tem que proteger. O bispo aqui não é interessante, né? O bispo aqui não é interessante porque lá no C5 tá atacando o bispo. Quando o bispo sair, o cavalo vai lá. Teria que jogar A6 aqui, aí cavalo toma em C6, C toma C6 e aí eu ganhei um peão. Esse peão aqui é uma espinha na garganta do negro. Então seria uma variante muito arriscada aqui pro negro. O ideal seria bispo em D8. Voltando o bispo para D8. E aí eu joguei D5, segui com a ideia. Meu plano era jogar D5, depois que eu joguei D4 jogar D5. É claro que eu joguei cavalo B5 antes porque dama E8 me deu essa possibilidade de atacar o peão de C7. Ele tirou o cavalo para E5. Centralizou o cavalo. Voltar para trás é meio que... pode ser um erro, né? Porque já tem um D6 aqui atacando o cavalo e o peão. Se tomar, leva esse. Então já é bem complicado aqui. Existe o tema tática aqui de peão de D5 e D6. Então cavalo em E5, evitando esse tema. E aí eu tomei em E6. Aqui a ideia do branco podia ser D6 mesmo. Na hora eu pensei, pô, se D6 ele ataca o meu cavalo. E aí eu posso ir para C7, é claro. Toma, tem que tomar, peão toma.
E eu pensava que esse peão cairia com facilidade. Mas analisando aqui agora, não é bem simples assim. Por exemplo, posso jogar... O que o negro vai fazer aqui? Dama E7? Dama G6, tentando atacar aqui já na ala, não sei. Sempre eu vou ter esse ataque aqui ganhando tempo no cavalo, né? Então talvez cavalo em F7. Não sei, a posição do negro já parece meio que restringida aqui. Era uma possibilidade, D6 é sempre uma possibilidade. Só que na hora eu fiquei achando que essa variante não levava a nada. E joguei tomando aqui. Por que tomando? A ideia de tomar é que eu já ganho um tempo aqui em cima do cavalo. Veja que eu jogo o bispo em F4. E aí o ponto de C7 vai estar fraco, né? Porque o bispo vai estar atacando e o cavalo também ataca. Por que eu não podia jogar aqui agora, bispo F4, por exemplo? Porque é simplesmente D6, né? E aí acabou o meu ataque, eu não tenho mais nada. A não ser que eu queira dar o pá de bispo aqui para dobrar os peões, jogar um D6 depois. Por exemplo, bispo toma, toma, e aqui D6. Podia ser uma possibilidade. Mas eu não queria dar o meu pá de bispo assim fácil. Então por isso que eu tomei primeiro. E depois eu fui. O inconveniente é que o peão de C4 tá caindo. Foi justamente o que ele fez, ele tomou. Eu tomei lá em C7. Bispo toma, bispo toma. Veja que a posição é a vez das negras. Eu tenho bispo forte aqui. Veja que os meus bispos jogam. Porém tem um cavalo que está aqui na borda. Veja que o meu lance original de cavalo H3 não foi tão interessante assim. Parece que eu tô com uma peça a menos, né? Não sei. É a vez do negro, mas o negro não pode tomar aqui não, viu? Porque se tomar, recebe aqui um dama B3. Já ameaça lá. Ameaça aqui. Ameaça o cavalo. É forte. Muito forte. Seria cavalo H4, por exemplo. E eu já tenho muitas possibilidades aqui. Posso até colocar as torres em jogo já. Bem difícil aqui pro negro já. Bispo D6, tirando com o tempo na torre. Torre F7. E aí coloca as torres para jogar. As brancas têm uma boa atividade pelo peão. Então tomar aqui não é interessante. Ele jogou. Depois que eu joguei bispo F4, ele tomou. Em C4 eu tomei C7. Bispo toma C7. Bispo toma C7. Dama E7. Atacando o meu bispo. Atacando o bispo aqui. Eu tenho que tirar. Veja que o bispo tem poucas casas, né? Aqui não pode. O peão tá tomando o cavalo. Aqui também. A única casa decente que o bispo tem é essa daqui. Bispo em F4. E aí ele jogou E5 atacando meu bispo. Veja que ele tá caçando meu bispo aqui. Se eu jogasse em G5, poderia ter aqui um H6, não sei. Uma possibilidade. Mas eu preferi jogar, em vez de G5, jogar em C1. Por quê? Eu vou jogar B3 com ganho de tempo no cavalo. Depois que eu jogar B3 e o cavalo sair, eu já posso colocar o meu bispo em B2 apontando pro roca aqui na grande diagonal. Foi o que eu pensei. Bispo C1. Ele jogou H6. Talvez com o intuito de evitar que meu cavalo pule para G5. Veja que a minha ideia já é levar o cavalo para F4 e para G5. Agora eu não posso levar para nenhuma das duas casas. Todas as duas estão protegidas. Ou seja, meu cavalo tá podre aqui, né? Eu tenho que jogar talvez um rei H1. Para depois cavalo G1, cavalo F3. Sei lá, eu tenho que dar um jeito de ativar esse cavalo. B3. Joguei B3 ganhando tempo. Ele tirou o cavalo para B6. Cavalo na borda aqui, nem assim como faz tanto sentido. B6. E aí eu joguei A4. Ameaçando o bispo em H3, né? Vamos fazer aquela onda lá do lance que não vale nada. Só para vocês verem que tem bispo em A3. Atacando a dama e a torre. Se a dama sair, por exemplo, tentando trocar aqui. Posso até trocar primeiro. Ou tomar simplesmente lá. Tô trocando
um bispo meu pela uma torre do adversário, ou seja, a torre é mais forte do que o bispo. Então eu tô na vantagem. Só que aí ele viu, ele tira a torre. Quando eu joguei A4, ele tira a torre atacando a minha dama. A4. É a minha vez? Sim, agora é a vez dele. Torre D8 atacando a minha dama. Eu tenho que proteger a minha dama. Joguei dama em C2. Coloquei a dama numa casa segura. Não tem ninguém atacando essa dama. Ele jogou bispo E6. Por que bispo E6? Bispo E6 já desenvolve uma peça. O próximo lance dele talvez seja torre de A em C8. Já atacando a dama. Veja que ele está tentando aqui atacar a minha dama, que está nas colunas abertas aqui. E aí eu joguei bispo em A3. Para tentar ganhar o tempo. Porque se eu faço qualquer outro lance, por exemplo, D3, que é um lance inútil aqui na posição, ele joga torre. Parece que agora tem o E2, né? Mas vamos supor que eu não jogo E3 aqui, que eu faço um lance inútil mesmo, como rei em H1. Torre. E parece que a única casa decente da dama aí é A2, né? A2 ou B2. B2 tampa o bispo aqui. A2 também é ruim pra caramba, porque esse peão fica aqui cravado. Então a situação bem difícil aqui, já pro branco. Então por isso, depois do bispo C, eu já tentei ativar o bispo pra fora, pra quando eu jogar a dama em B2, o bispo já tá numa casa bem mais ativa do que em C1. Então bispo A3, ganha um tempo em cima da dama, só que ele ganha um tempo aqui em cima desse peão. Quando eu jogo bispo A3, a dama aqui em F7 atacando o peão. Veja que esse peão tá sem defesa. E aí eu joguei A5. Eu joguei A5. Qual a ideia de A5? Se bispo tomar, eu simplesmente jogo dama em B2, atacando o cavalo aqui. Atacando o peão. Na verdade não é dama em B2, dama em B1. E aí eu continuo atacando o cavalo aqui. Quando o cavalo sair, por exemplo, aí já tem um A6 explorando aqui essa diagonal aqui. Veja que não pode tomar, que a torre está caindo. Então era a minha ideia. Jogo A5 atacando o cavalo. Quando o cavalo sair, eu já tenho esse golpe tático aqui de A6. Então eu joguei A5, ele jogou o cavalo D5, tirou o cavalo. Centralizou o cavalo novamente. Esse cavalo já andou muito. Cavalo D5. Eu joguei a dama em B2. Meio que um profilático, tirando a dama já da coluna e atacando o peão de E5. Porque em algum momento as negras vão jogar a torre aqui. Então já é melhor tirar essa dama aqui ganhando tempo. Em cima do peão. Ele jogou E4. Defendeu o peão tirando do ataque da dama. Agora a dama não captura nada ali. Eu joguei E3 para evitar ameaças dele jogar E3, né? Em algum momento jogar E3 e quebrar a minha estrutura aqui, eu mesmo joguei E3. Ele seguiu, torre A C8, a torre não tá fazendo nada em A8, em C8 ela tá bem mais ativa aqui na coluna C. E aí, eu tenho que colocar essas minhas torres para jogar. Optei por colocar a torre de FC1. Por que a torre de F de C1 e não a torre de A em C1? Porque a torre de F de C1 já libera o meu bispo. Como meu bispo, depois do E4 dele, ficou meio que sem casas, ele já pode manobrar via F1 e vir para C4 aqui de alguma forma. Ou B5. O que desejar aqui. O branco já tem essa manobra, tirando o bispo pro jogo, né? Ele jogou cavalo G4. Talvez a ideia dele de cavalo G4 seja levar a dama aqui via H5 e tentar aqui algum ataque aqui na ala do rei. Veja que se esse meu cavalo sai daqui, fica perigoso, né? A dama vindo aqui ameaçando aqui um ataque na ala do rei. Então cavalo G4 devia ter essa ideia. Também se as torres conseguirem penetrar aqui na sétima fileira, já pode ameaçar aqui o peão de F2. O cavalo em F6 não parecia fazer nada, né? Então em G4 ele está mais ativo. Eu tomei em C8.
Torre toma C8. Mantendo a coluna, né? E aí eu joguei torre C1. Tentando trocar as torres. Ficar só com a dama e as peças menores mesmo. Ele jogou dama e D7. Porque se eu tomar, ele simplesmente toma de dama e continua com a coluna. Depois de dama D7 eu joguei dama e D4. Qual a ideia de dama D4? Já pressionando o peão de A7 aqui. E tentando fazer essa bateria aqui de bispo e dama na grande diagonal. Ou seja, qualquer vacilo aqui das negras, tirar essa dama daqui, tá levando mate lá, né? Se o bispo estiver aqui, tá levando mate lá em B7. Então, o lance dama D4 tem esse intuito. Ataca o peão de alguma forma e já prepara aqui um bispo em B2 para atacar na grande diagonal negra. Ele jogou B6. Tira o ataque do peão de A7. Aí eu tomei a B6. E aqui ele tomou minha torre. Talvez o melhor para o branco aqui nessa posição seja tomar a torre dele. E aí quando a torre toma C8. Bispo B2 já ameaçando o mate, ganhando esse tempo. Ele teria que jogar, por exemplo, dama em C7. Aí eu tomo B6. Ah, tomei B6. Essa variante eu tenho um tempo a mais, porque eu ganhei, eu joguei a ameaça de mata aqui, eu tô com um tempo a mais. Na partida aqui, na posição que eu joguei, eu não tenho um tempo a mais. Por quê? Ele jogou B6, aí eu tomei B6, era pra eu tomar a torre. Ele que toma a minha. E aí, bispo toma, e aí toma B6, aí eu ameaço lá, ou seja... Eu tenho entrado nessa posição com a vez minha. Só que eu entrei na mesma posição com a vez dele. Veja que é a vez dele de jogar. Ou seja, eu perdi um lance. Isso foi um erro de cálculo. Apesar de não ter prejudicado a partida, mas foi um erro de cálculo. É um erro pequeno, mas que às vezes faz a diferença. Então, bispo B2. Torre toma lá primeiro seria melhor, né? Eu tomei o peão. Então, eu entrei numa posição com tempo a menos. Cavalo de G F6. O cavalo voltou para F6. Talvez com a ideia de bloquear aqui essa bateria de bispo e dama na diagonal. Cavalo em G4. O cavalo que estava em G4 voltou para F6. Ele desistiu da ideia de colocar a dama atacando aqui. Já que a dama tá fora, né? Antes a dama estava em F7, podia vir aqui com o tempo. Agora teria que manobrar muito. E o tempo que ele ia levar para manobrar aqui... Com essa ideia de dama H5, com cavalo em G4, a dama podia atacar aqui os peões e as peças, cheque, podia causar problemas aos negros aqui. Eu joguei bispo F1 com a ideia de ativar meu bispo. Ele jogou rei em F7. Rei F7. Na verdade não entendi bem na hora esse lance, mas rei F7... Talvez seja com a ideia. Talvez eu esteja ameaçando o bispo C4 e já quer proteger esse bispo aqui. Não sei, já preparando o rei para o final do jogo. Talvez a ideia dele seja baseada nisso. Eu joguei bispo C4. E aí recebi um B5. Eu sabia que esse B5 vinha em alguma hora. Aí eu voltei o bispo para E2. Não para F1, E2 é bem mais ativo, né? E aí eu acho que ele comete a primeira imprecisão do jogo, que é dama C6. Por que dama C6 é uma imprecisão? Porque aqui parece que B4 dá uma vantagem boa para o negro, né? Pelo menos uma igualdade. Eu tenho pá de bispo. Pá de bispo é sempre em posições... Essa aqui tá meio que um pouco fechada, mas... Pá de bispo pode causar problemas nesse tipo de posição. Então... Eu tenho uma certa vantagem porque eu tenho esse pá de bispo. Porém, tem esse cavalo que está muito ruim aqui em H3. Tem que dar um jeito de ativar esse cavalo. O meu trunfo são o pá de bispo e essa bateria aqui de bispo e dama na diagonal. Então, dama C6. O melhor seria B4, como eu falei. Ele jogou dama C6, mas o melhor seria B4. Por quê? Porque fixa esse peão aqui no ponto B3, na casa branca. Ou seja, quando esse cavalo sair daqui, esse bispo já pode atacar esse peão. Então, na minha opinião, seria uma opção melhor jogar B4. Ganha espaço na ala da dama.
Fixa o peão aqui na casa branca. Ou seja, o ataque aqui. E veja que já diminui as possibilidades desse bispo aqui. De dama também. Dama tem poucas possibilidades aqui na casa negra. Principalmente o bispo, né? O bispo fica sem atividade. Com o B5, o bispo já joga com mais facilidade. Como vocês vão ver na partida. Então, bispo é 2, dama C6. E aí, eu sabendo dessa ameaça, eu joguei B4. Por quê? Porque agora o meu bispo tem mais mobilidade. E aliás, eu que fixo o peão dele na casa branca. Agora o meu bispo que tá de olho no peão dele. E não o bispo dele que tá de olho no meu, que tava em B3. Os papéis se invertem, né? Nesse caso. Ele jogou rei G8, ele veio para F7, depois voltou para G8. E aí eu joguei, tentei ativar o meu cavalo com o cavalo F4. Já fazia tempo que eu tinha pensado aqui no rei em G2. Antes do bispo estar aqui em E2, né? Rei em G2, cavalo em G1, depois E2. Só que com o bispo aqui, a única intenção, a única opção que eu tinha era jogar o cavalo em F4 mesmo. Dobrar os peões e tentar explorar aí o padre bispo. Cavalo F4. Ele tomou. Cavalo também, apesar de liberar aqui, ele tomou. E aí eu tomei de F. Ou tomei de G. G toma F4. E aí, bispo C4. Ele oferece alguma troca aqui. A posição aqui tá bem igual, né? Apesar de eu ter o padre bispos, ele tem mais espaço que eu. E as peças deles não estão em posições ruins, né? O cavalo tá defendendo aqui bem a bateria do bispo da dama. Não corre risco, né? Posição bem igual aqui. Nesse momento. Eu tomei o bispo. Aqui eu podia seguir com dama D8, mas não achei tão claro. Rei H7 e aí... teria que tirar o bispo aqui. Trocar o bispo agora não é bom, né? Bispo D1. Não achei tão claro essa posição. Preferi entrar nesse tipo de final aqui com o bispo toma. Pensei que ele ia tomar de dama, né? Se dama toma C4. B toma C4. E aí as negras estão ganhas. Ou as brancas estão ganhas, né? Porque aqui tomei o cavalo, né? Tomei o cavalo. Se tomar, por exemplo, rei em F1 e eu chego primeiro, ganho esse peão, né? Vamos seguir assim, só pra ver. Rei F7, rei E2, rei E6, rei D2. Se rei aqui, por exemplo, rei C3. E aí o rei tá meio que em zug, né? O rei não pode se mover. E as negras têm poucos lances úteis. Só tem um, na verdade, que é H5. Se H5, leva um H4. E aí tem que mover o rei para alguma casa. Não pode vir para aqui porque os peões defendem. Tem que mover e aí perde o peão e a partida aqui tá perdida. Então se ele entrasse nessa posição de dama toma, aqui tá ganho para o branco. Só que ele entrou com a posição que peão toma, que aí é diferente. Aqui ainda continua igual a posição com peão toma. Eu não posso sacrificar lá em F6. Aqui continua dama D8 não sendo conclusivo, não tendo nenhuma vantagem. Eu preferi fixar o peão dele, não deixar o peão dele avançar. Com bispo C3, o peão dele não consegue avançar. Ele jogou dama E5 propondo outra troca. E agora eu troquei. Eu troquei porque, na minha visão, o meu bispo é mais forte que o cavalo dele. Apesar da posição ser meio que bloqueada aqui, os peões estão bloqueados. Só que tem peões nas duas alas, né? E peões nas duas alas, o bispo por ter mais um longo alcance, ele consegue chegar de uma ala para outra com mais facilidade do que o cavalo. E ele também tem aquelas ideias de lance de espera, né? Vai ter posições que é importante o lance de espera. O cavalo ele não consegue fazer lance de espera, o bispo consegue. Então, dama E5, dama D5 eu tomei. E parece que vai ganhar aqui o jogo, né? Porque ataca o bispo e ataca o peão. Por exemplo, se eu voltasse o bispo para E1, por exemplo, já recebia um C3, já fica o negro já fica confortável nessa posição, né?
Porque no mínimo vai ganhar esse peão aqui. No mínimo vai ganhar o peão. Vamos supor que ganha o peão. Vamos supor que o bispo consegue trocar. Só que agora os peões estão tudo na outra ala. É fácil do cavalo defender. Essa posição aqui já é mais complicada. Por quê? Porque está lá na outra ala. O bispo vai ter mais facilidade de ir de uma para outra. Quando o jogo está baseado só numa ala, o cavalo só precisa ficar por ali mesmo. O alcance dele é curto. Ele consegue se dar bem. Agora em posições que os peões estão em alas opostas, tem peões nas alas opostas, o bispo geralmente se sai melhor. Então aqui no mínimo as negras têm um empate, por exemplo. Só que eu não preciso tirar o meu bispo daí. Eu posso jogar um B5. Porque se o cavalo toma B6, e aí o cavalo não tem como impedir a coroação do peão. Só para você ter uma ideia, se o cavalo atacar aqui, e aí peão avança, o próximo lance não tem como impedir. Outro aqui, em vez de cavalo A4. Cavalo em B5, a mesma coisa. B7 e o cavalo não consegue impedir aqui a coroação. Então não podia tomar o bispo. Então por isso que eu joguei o B5. E aí cavalo B6, impedindo que o peão consiga se mover. Aí eu joguei bispo D4, atacando o cavalo. O cavalo tem que sair, senão eu vou tomar. E vou continuar com o plano. Veja que esse peão é facilmente parado, porque a casa de coroação é negra. Então o bispo toma, depois volta para D4, depois vem para B2 segurar esse peão. Então uma posição confortável aqui para o branco já. Bispo D4, ele teve que jogar cavalo em C8. Cavalo em C8. E aí eu sigo com B6, porque se ele tomar, tá dando cavalo, né? Ele jogou cavalo D6 com a ideia de bloquear na casa branca. E aí eu joguei bispo E5, atacando o cavalo dele só para piorar a posição do cavalo. O cavalo tem que ir para B7. Veja que outra casa, o peão tá avançando, por exemplo. Se isso aqui tá avançando fazendo dama, tem que jogar em B7 para impedir o avanço do peão. Jogou em B7 e aí eu vim com meu rei F1 para tentar ganhar esse peão aqui de C4. Ele jogou G5, batendo na estrutura. Aqui eu não achei interessante esse G5. Talvez rei F7 direto. Porque G5 eu tomo, ele toma e aí eu jogo esse lance bispo F6. O único lance que defende o peão é esse aqui. Aí veja que apesar dos peões brancos estarem em casas brancas onde meu bispo não pode atacar, veja que meu bispo sempre anda nas casas negras. Apesar dos peões brancos não poder ser atacados, o meu bispo ele tem uma radiação maior, né? Veja que ele consegue andar o tabuleiro todinho pelas casas negras, porque não tem... Os peões pretos não conseguem impedir aqui dele manobrar, defender os peões aqui também. Talvez o mais preocupante seria... Eu não sei, existe os pós e contra, né? Dos peões do adversário tá na mesma cor do bispo e não está. Nesse caso meu bispo consegue ter mais agilidade e defender os próprios peões aqui, o que foi fundamental durante a partida. Então eu joguei bispo F6, né? Ele teve que jogar G4. E aí eu joguei Rei E1. Rei E1 ou Rei E2, é o mesmo efeito, né? Rei E1, aí Rei F7 ganhando tempo no meu bispo. Eu tive que jogar bispo D4, defendendo o peão. Minha ideia é levar o rei para C3, onde vai ficar de olho nesse peão de C4. Rei E6, ele vai para defender, eu vou para atacar. Rei D2, eu tô indo atacar o peão, ele tá indo para defender. Rei D5, e aí Rei C3, chegou na posição que eu queria. Se o rei sair daqui em algum momento, eu vou tomar esse peão. Depois que eu joguei C3, jogou cavalo em A5. Cavalo em A5. Na verdade, ele não pode jogar de peão, né? Qualquer lance de peão, eu tô ganhando os peões. Mover de rei. Tanto via C5, não pode porque é cheque. Mover para aqui, eu tô ganhando o peão. Então, o lance útil que ele tem é de cavalo. Ele jogou cavalo A5. Podia jogar cavalo em C8, é uma possibilidade também. Mas jogou cavalo A5.
E aí eu segui com bispo F6. Bispo F6 eu tô ameaçando. Se ele vir para essa diagonal, eu vou dar cheque. Se ele tomar o peão, eu jogo rei D8 trocando aqui o cavalo. Por exemplo, se ele seguisse essa linha aqui, ó. Cheque, tomasse aqui. Eu jogaria bispo D8. E aí o rei tem que proteger o cavalo. Talvez com... Talvez esse aqui. Quando eu tomava. E aí esses peões aqui vão cair. Todos vão cair porque o rei chega e vai tomando todos. E o final é muito fácil de ganhar. Então minha ameaça a princípio é jogar o bispo ameaçando o cheque, se tomar, jogar em D8. Porém, existe uma ameaça aqui. Ele fez armou uma cilada aqui. Depois de bispo E7, ele jogou rei em D5. Que a princípio parece muito bom pro branco, porque o branco vai entrar aqui, ó, atacando o cavalo. E a posição parece totalmente ganha. Porém tem esse, né? Esse aqui ataca, é um ataque duplo. Um cheque duplo. Não é cheque duplo, é um ataque duplo no meu rei e no meu bispo. Teria que mover o rei, ele ganharia o bispo e consequentemente a partida. Então foi uma selada que ele armou aí com o rei D5. Eu acabei, depois de rei D5, eu acabei jogando bispo em F8. Saindo dessa ameaça. Veja que agora eu estou ameaçando o rei em B4 de verdade. Porque não existe mais a cravada. Não existe mais o ataque duplo no bispo e no rei. Depois que eu jogar o rei em B4. Então essa foi a ideia. Bispo F8. Ele jogou o rei C6. Outra imprecisão porque bispo B4 parece que está ganhando o peão. Bispo B4 parece que é muito forte. Veja que eu estou atacando o cavalo dele. Se ele não tirar, eu vou tomar, né? Pois se ele jogar uma linha como essa, eu tomo. Se ele tomar, e aí o meu rei vai fazer a festa aqui dos peões, o banquete de peões. Então, ele jogou rei em C6, joguei bispo B4. A posição já é bem difícil aqui para o negro nesse momento. Ele jogou, depois de bispo B4, ele jogou cavalo em B3. A ideia de cavalo B3 é que quando eu tomar aqui, que foi o que aconteceu? O cavalo vem para C1, depois para D3, atacar o peão e atacar o bispo. É uma manobra lenta, mas que é o melhor se fazer nessa posição. Estão entendendo? Tomei, tem que tomar, né? Eu já vim para aqui para tomar esse peão. Ele vai jogar cavalo C1, cavalo em D3, atacando o bispo e atacando o peão. O bispo não vai... Porque o cavalo vai estar aqui. Ó, o que eu tô dizendo é isso. O cavalo vai estar aqui. Vai atacar também o bispo. Então o bispo não pode defender esse peão. Ou seja, esse peão aqui já era. Tem que deixar cair mesmo. Quando ele jogou cavalo em C1. E aí eu jogo B7. Não tem como defender. Podia até defender com o bispo A5. Mas achei muito passivo aqui esse lance. O bispo fica defendendo aqui esse peão. Achei muito passivo. Não vi nem como progredir na posição. Achei B7 bem menos complicado. B7 tem que tomar porque eu estou começando a coroar. E aí o branco entra na posição do negro aqui. Apesar... Na verdade os times estão iguais. O branco entra porque o rei negro está muito longe. Então o rei D5 já ameaçando aqui. Via E5 ou E6 de atacar os peões negros. Depois de rei D5 ele jogou cavalo D3 seguindo o plano. Atacando o bispo e atacando o peão. E aí eu joguei bispo D6. Bispo D6 com a ideia de proteger os peões. Veja aquela coisa. Se meus peões estivessem nas casas brancas, como é que eu ia proteger? Não tem. O bispo aqui ele só anda nas casas negras. Não tem como ele proteger essas casas brancas. Então nessa hora foi bom os meus peões estarem na mesma cor do meu bispo. Então bispo D6. Seguiu o cavalo, toma F2. Tomou em F2. E aí eu joguei rei em E6.
sempre seguindo o plano, né? Nunca começar com o plano e fazer outro. Minha ideia, quando eu joguei B7, sacrificando peão, era dar uma passagem aqui pro rei. Veja que quando o rei negro estava em C6, o meu rei não podia passar, né? Não podia passar aqui por essas casas. Essa aqui também estava sendo dominada pelo cavalo. Então era bem complicado aqui. Na verdade essa aqui não estava sendo dominada, mas essa daqui estava, quando o cavalo estava em D3. Então o meu rei não tinha como passar. A única forma era dando esse peão, quando o rei passasse, o rei pegasse o peão. Aí tem essa passagem aqui pelas casas brancas. Então o rei é 6. E aí ele jogou um rei C6. Depois de rei E6, ele jogou rei C6. Tentando já ativar o rei dele. A peça mais fraca na posição é o rei. O rei negro, porque está longe da batalha. O rei tem que voltar aqui. Em finais como esse, o rei tem que ser ativo para ter alguma certa vantagem. No caso, eu estou ativando o meu. Para ele, que está atrás de... Não está atrás de material, mas a posição dele é bem delicada. Eu vou recuperar o material. Ele tem que tentar ativar o rei para conseguir uma igualdade aqui também. Então sempre em finais, pessoal, tentar ativar o rei ao máximo. No meio jogo, na abertura, a gente tenta esconder ele, mas no final, quando as peças vão embora, que não tem tanto perigo, o rei é uma peça fundamental de ataque. Então rei C6, bispo F4. Bispo F4 defende tanto o peão de E3 como o peão de H2. Ou seja, esses peões brancos, os peões negros aqui vão cair agora com o rei. Toma. Vai tomar todos, né? Pode tomar todos, talvez. Não posso tomar, né? Porque o bispo está caindo. Então seria um erro grave. Então bispo F4. E joga rei C5, tentando ativar o rei. Aqui voltando para a cadeia de peões brancos aqui, sempre atacar a base dos peões. Então rei C5. Eu tomei o primeiro peão. Rei toma F5. Ele jogou rei em D5. Tentando trazer o rei para a batalha. Eu joguei bispo G3. Por quê? O cavalo está defendendo esses dois peões. Então, se eu atacar o cavalo, ele vai ter que sair. Porque senão eu vou ganhar o cavalo. E aí os peões ficam sem defesa. Aliás, esse peão de G que fica sem defesa. Já que esse rei está defendendo aqui. Então, bispo G3 atacando o cavalo. O cavalo tem que sair para D3 ou para D1. H3. Ele jogou rei D1. Jogou cavalo D1. Cavalo D1. Que é o melhor na posição, né? Por exemplo, se cavalo em D3, segue aqui G4. E o peão de H deve dar uma vitória fácil aqui para o branco. Se H3, segue a mesma coisa. Ainda pior que o cavalo está sendo atacado. Então, cavalo em D1. Com a ideia também de atacar esse peão. Atacar o peão aqui de E3. E aí se eu voltar com bispo F4 defendendo, ele volta para a posição e não progrediu, não deu em nada, né? Eu teria que tentar de novo. Aí defende e seria empate, né? Uma posição de empate aqui. Então tem que dar uma forçada. Quando o cavalo estiver em D1, joga o rei em F4. Rei em F4 protege o peão. E ataca o peão de G. Veja que o cavalo não pode voltar mais para defender o peão de G. Ou seja, o peão de G vai cair. Se rei sair, quem cai é o peão de E. Então já é muito delicada aqui a posição das negras. Depois de rei em F4, ele jogou cavalo em C3. E aí, rei toma em G4. Rei C4. Que eu vou passando o lance porque já é uma posição. Uma posição de final vitoriosa para o branco. É só avançar o peão de H e coroar. Eu vou contar um fato inusitado que aconteceu durante a partida.
Rei toma G4, rei C4, H4. O peão começa a avançar. E aí ele jogou rei D3 atacando o meu peão. Porque se ele conseguir tomar esse peão, ele vai ter um peão passado também aqui para avançar. Só que eu jogo depois de rei em D3, bispo F4 defendendo. Veja que ele não pode tomar mais. Tem que jogar um cavalo em D1 para tentar tomar, se quiser. Cavalo em D5 também. Que foi justamente o que ele jogou, cavalo em D5. E aí eu cometi uma capivarada. O que é uma capivarada? Quando você faz um lance que foi muito ruim. Um lance muito ruim. Rei F5. Eu tô com a posição vitoriosa aqui. O plano é simples. É H4, H5. H5, H6, H7, H8 dama. Vou fazer uma dama, vou ganhar fácil. Só para vocês terem uma ideia daqui de como podia seguir. H5. Vamos supor que cheque. Rei F6 cheque atacando. Cavalo F6 cheque atacando o rei e o peão. Rei G5. Se tomar, toma. E esse peão vai cair de alguma forma aqui, ó. Rei D2. G5. E2. Rei G6. Na verdade nem é 2, né? Rei em C3, por exemplo. Aí quando aqui rei não pode vir aqui, né? Rei, por exemplo, aqui. E tem esse, o rei não consegue defender o peão. Tem que soltar o peão. E aí esse final é totalmente ganho para o branco. Então não tem como evitar aqui a saída do peão à coroação. É impossível. Só que eu jogando o rei em F5, que foi o que eu joguei, a partida está empatada. Por quê? Porque o cavalo toma. O cavalo toma peão. O bispo toma. E agora cavalo toma rei toma E3. E se H5, rei D3, H6, E3, H7, E2, dama, dama. A posição é empate, não tem como ganhar isso. Não tem como ganhar essa dama aqui. Então a posição do empate. Aí você pergunta, antes não podia jogar cavalo toma por quê? Por exemplo, se aqui em vez de rei F5 eu jogo H4, é diferente, né? Porque esse cavalo toma, bispo toma E3, rei toma E3 e agora eu avanço com H6. E se rei D3, H7, tá, dama. Parece que vai fazer uma dama também. Só que esse é um final teórico que as brancas conseguem levar a dama e ganhar o peão aqui junto com o rei. É um final vitorioso. Então, esse meu lance de rei em F5 foi muito ruim. Rei em F5 foi muito ruim. A partida podia terminar em empate se cavalo toma. E para minha sorte, o meu adversário acabou não vendo e jogou cavalo em E7 cheque. Só lembrando que se ele joga aqui, seria empate. Só que ele jogou cavalo em E7 cheque. Ameaça aqui. Ameaça meu rei, eu tenho que tirar o rei. Eu joguei rei em G5 partida. Porque agora Não tá perdido porque o cavalo não tá tomando peão, né? O peão continua defendido. e eu vou avançar o meu peão aqui e fazer a dama. Se ele trocar o cavalo pelo peão, a gente volta para aquela nase que o rei volta e toma o peão daqui. E aí o final é vitorioso. Então acabei ganhando essa partida. Deu certo a estratégia de não forçar tanto. Tentar jogar ativo, mas sem forçar tanto. Eu estou com 4 pontos. 4 pontos de 6 rodadas. Amanhã é rodada dupla novamente. Espero que o cansaço não me pegue. E é isso aí. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado das análises. Até a próxima.